Olá a todos, eu me chamo Gustavo Possetti, atualmente sou coordenador da Câmara Temática de Tratamento de Esgoto da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS. E neste momento, em nome da ABS, da International Water Association, IWA, do Banco Mundial e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto, o INCT ET Sustentáveis, quero dar as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham neste webinar. Este é um webinar especial, né, do programa ABS Conecta, o programa da ABS que disponibiliza webinars, cursos online, né, pagos e gratuitos, com os temas mais relevantes do setor de saneamento ambiental e saúde de interesse do Brasil, da América Latina e do Caribe. Nesse momento, temos uma parceria firmada entre a ABS, a IWA, o Banco Mundial e o INCT ET Sustentáveis, para que possamos, ao longo destes próximos minutos, conversar sobre o tema economia circular no tratamento de esgoto, novas perspectivas para a recuperação de recursos. Gostaria de, antes de iniciarmos propriamente dito esse webinar, né, para convidar a todos, né, a participarem do Brasil Water Week, a Semana Internacional da Água no Brasil, que será realizada totalmente online de 26 de outubro a 30 de outubro. As inscrições estão abertas e os senhores podem fazer a sua inscrição no site www.brasilwaterweek.com.br. Repetindo, www.brasilwaterweek.com.br. Participe do encontro que reunirá especialistas do Brasil, internacionais, inclusive, para discutir temas vinculados à água em seus mais diversos aspectos. E você também poderá participar gratuitamente das sessões especiais que serão realizadas a partir da próxima semana, de 13 a 22 de outubro. As inscrições para essas sessões especiais também podem ser feitas no site do evento. Muito bem. Para o webinar de hoje, né, nós teremos aqui como participantes o professor César Mota, membro da Câmara Temática de Tratamento de Esgoto da ABS e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele atuará como debatedor. E três importantes palestrantes, né? O doutor Diego Juan Rodrigues, especialista sênior em gestão de recursos hídricos do Banco Mundial, né? O consultor internacional Daniel Nolasco, diretor da International Water Association, e o professor Carlos Augusto Chernicharo, né, da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador geral do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em estações sustentáveis de tratamento de esgoto. Bom, meus caros, esse é um tema extremamente relevante. Nós estamos aqui muito motivados com essa parceria interinstitucional, né, entre aqueles que foram aqui mencionados, né, como atores, porque, de fato, acreditamos que a economia circular pode nos tornar mais resilientes no enfrentamento, né, aos desafios que o setor de saneamento ambiental, em especial no esgotamento sanitário, né, que se apresentam, né? E, nesse contexto, nós buscaremos aqui debater esse assunto de uma forma bastante abrangente, trazendo uma leitura para a América Latina, para o Caribe, na sequência para o Brasil, tratando das barreiras, dos desafios e principalmente das perspectivas que se apresentam para o setor e que muito nos estimulam, como profissionais do setor, a, de fato, implementá-las. Então, nesse sentido, eu agradeço demais a todos aqueles que estiveram conosco, né, no planejamento desse evento e, para não nos alongarmos demais nesse aspecto introdutório, né, gostaria de convidar, então, o doutor Diego, do Banco Mundial, para que possa iniciar, né, os trabalhos conosco. Nós teremos aqui, né, 3 apresentações consecutivas. Inicialmente, o doutor Diego faz a sua explanação, na sequência, o doutor Daniel nos brinda com suas palavras e concluímos essas explanações com o doutor Carlos Chernicharo.
Após essas breves apresentações motivadoras, teremos um debate de pelo menos 30 minutos, moderado, né, pelo professor César Mota, né, que vai trazer algumas provocações aos nossos palestrantes. Bom, quero lembrar que é uma condição bastante especial de transmissão. Nós temos, nesse momento, a possibilidade de acompanhar esse evento em português e em espanhol. Então, por gentileza, se conectem, né, nos links que forem mais convenientes para avançarmos, né, com esta apresentação. E também deixo os senhores cientes de que, por conta do mecanismo que será aqui utilizado e da plataforma adotada pelo Banco Mundial, não será possível a interação direta com os nossos palestrantes, mas saibam que fizemos um levantamento prévio de questionamentos que foram endereçados, né, ao professor César para que esses debates possam ser devidamente conduzidos. Mesmo assim, eu os estimulo, né, a acompanharem em detalhes aquilo que será aqui apresentado. E caso existam questionamentos que não sejam tratados no âmbito desse debate, lembrando que esses questionamentos foram levantados com especialistas das 4 instituições que motivam o desenvolvimento desse webinar, né? Esses questionamentos poderão ser endereçados, né, ao e-mail da Câmara Temática de Tratamento de Esgoto da ABS, para que possam, então, oportunamente serem esclarecidos aos interessados. Muito bem. Diego, muito obrigado, né, por sua disponibilidade, muito obrigado pela parceria, né, do Banco Mundial no incentivo ao desenvolvimento desta temática, já cumprimentando, né, acerca do material recentemente publicado pelo Banco Mundial, que nos fala, né, da transformação do resíduo ao recurso. E é isso que a gente espera nesses próximos minutos ouvir. Diego, a palavra está contigo, grato pela parceria. Boa apresentação, meu caro. Gustavo, me escuchan bien, ¿no? Perfecto, Diego. Prosiga. Excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a hacer esta presentación en español. Sabemos que hay interpretación simultánea al portugués y del portugués al español. Me siento más cómodo en español. Primero quería agradecer muchísimo la colaboración con ABES y con la Asociación Internacional de Agua en la promoción de estos conceptos de economía circular. Hoy vamos a ver varios temas y esperamos poder seguir con una serie de webinarios en colaboración con las instituciones mencionadas anteriormente en este tema, para ver de qué manera podemos avanzar esta agenda no solamente en Brasil, sino también en nuestros demás países de la región, de América Latina y el Caribe, y también un poco a nivel global, que es un poco los clientes nuestros del Banco Mundial están en otros países también, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una presentación muy general, muy conceptual, como introduciendo algunos de los conceptos, y se basa en el trabajo que hizo el Banco Mundial, que me tocó liderar junto con el ingeniero Nolasco y otros colegas de la región, en cómo... E a pergunta é como estes conceitos de economia circular podem ser incorporados naquilo que são os processos de planejamento e de desenho e operação de infraestrutura para ter infraestrutura muito mais eficiente para a água. A abordagem regional, e o meu colega vai falar um pouco mais sobre esse assunto depois, está diretamente relacionada ao assunto como a questão da economia circular pode ser incorporada no tratamento de águas residuais. Eu vou apresentar algumas das recomendações, depois de trabalhar mais de 3 anos na região, e vou terminar falando das motivações que nós temos em nível global sobre o assunto, bem como sobre uma iniciativa global nova pela qual nós estamos trabalhando para expandir o conceito de economia circular a todas as áreas urbanas. Então, quando falamos de economia circular no tratamento de esgoto, esse é um elemento básico para um desafio global crescente. Hoje, 36% da população mundial vive em regiões com escassez de água. E esse número, para
o ano 2050, que não está tão distante assim, vai aumentar para 50% da população que vai viver em condições de risco de estresse hídrico. E precisamos procurar alternativas para diminuir esses números e satisfazer as necessidades da população, principalmente nas áreas que apresentam escassez hídrica. O grande desafio global hoje em dia, em todo o mundo e na América Latina, é a urbanização, e que traz uma série de desafios, tanto em termos de oferta como de qualidade da água. Temos muitas questões que acontecem nas cidades, e temos o famoso agravante da mudança do clima, que para nós é um desafio que pode trazer aquilo que nós chamamos a tempestade perfeita para o setor. E, finalmente, temos um compromisso global. Todos os nossos países assinaram o compromisso das metas de desenvolvimento sustentável e sabemos que a água tem um papel preponderante, não apenas no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, mas em vários outros objetivos: pobreza, energia, mudança do clima, questões relacionadas à terra, consumo sustentável, cidades sustentáveis, etc. Enfim, a água é um elemento crítico e uma condição necessária para a consecução de vários desses objetivos. E no início deste ano, nós nos vimos diante de uma pandemia global que trouxe uma série de choques para os operadores dos sistemas de água potável, que pode ser vista tanto do ponto de vista de monitoramento, e nessa imagem nós vemos a importância do tratamento das águas residuais, e também para os operadores da região que trabalham com água potável e que viram a demanda pelo seu produto aumentar, uma queda nos custos e na receita devido a inadimplência. Isso representou uma enorme pressão na região e nos leva a repensar como podemos consumir melhor e ver como podemos trabalhar melhor o nosso setor diante desse novo cenário. Em todo o mundo, sabemos que 80% das águas residuais são lançadas no ambiente sem nenhum tipo de tratamento. Em alguns países, essa parcela atinge 95%, inclusive países da nossa região, como Costa Rica, em que o tratamento é praticamente inexistente. No Chile também, 10 anos atrás, praticamente não havia tratamento de esgoto urbano, inclusive na capital, em Santiago, mas essa é a realidade da nossa região, e vemos que temos países com uma alta capacidade de tratamento de esgoto. E, no entanto, temos no outro extremo do desenvolvimento países com quase nenhum tipo de tratamento de esgoto. E há outros desafios importantes. Os que vocês veem aqui são desafios mais gerais, e o meu colega Nolasco vai abordar alguns dos desafios mais específicos para a região, mas sabemos que, historicamente, a região investe mais em água potável do que em rede de esgoto e tratamento, e muito menos em sistemas de energia eficientes para os operadores. Hoje, na nossa região, 60% da população não tem acesso à rede de esgoto, 25% desses 60% estão ligados à estação de tratamento, e 40% do esgoto coletado recebe algum tipo de tratamento, e em alguns casos é um tratamento deficiente. E nós sabemos que isso gera problemas sociais e ambientais muito claros, além de problemas financeiros com os impactos trazidos por essas medidas, impactos nos operadores da região. Um par de anos atrás, antes da pandemia, e agora estamos vendo muito mais, que é necessário mudar o nosso modelo tradicional de água. Nós planejamos e operamos os sistemas de forma linear e precisamos passar para um sistema circular para otimizar o uso dos recursos, e nós vamos ver de que forma essa definição se aplica ao nosso setor. Temos aqui
o típico processo linear seguido no setor da água, que pouco mudou nos últimos 150 anos, eu diria. A água é captada de uma fonte subterrânea, é tratada, distribuída, utilizada, coletada de novo, tratada e, finalmente, lançada, seja em corpos d'água superficiais. Sabemos que em alguns casos o lançamento é feito em canais de infraestrutura, e sabemos que esse lançamento é feito com a baixa qualidade da água. E é preciso pensar quais são os princípios da economia circular que se aplicam à questão hídrica e, particularmente, à água residual. E esse é o principal objetivo do nosso debate. Existem 4 princípios que precisamos levar em conta quando falamos em economia circular da água. O primeiro é a minimização dos rejeitos e da contaminação, ou seja, reduzir a quantidade de rejeitos produzidos por nós e a poluição gerada por esses rejeitos. Segundo princípio, como maximizar o uso de materiais e produtos dentro do sistema. Ou seja, temos um operador com X número de estações de tratamento de esgoto, e como é possível maximizar o uso de materiais dentro desse sistema, tratamento de lodos, cogeração de energia, quanto é possível extrair dessa estação. Terceiro princípio, regeneração dos sistemas naturais, o que nos leva além do simples cumprimento das normas de qualidade da água, mas ir além e ver de que forma é possível abordar essa questão, levando em conta os sistemas naturais, os corpos d'água próximos às estações, etc. E o quarto princípio é a promoção de sistemas sustentáveis, não apenas eficientes. Por exemplo, quando falamos em agricultura, nós falamos de usar menos água. Sabemos que esse não necessariamente é um sistema sustentável, porque não permite a recarga dos sistemas de água subterrânea. E da mesma forma, nós temos que pensar nesses sistemas. Estamos procurando não apenas a eficiência desses sistemas, mas também a redução de custos. Então, neste momento, quando falamos em elaborar o projeto de um sistema assim, incorporando os princípios da economia circular, nós precisamos estar conscientes de que isso se baseia em um sistema industrial que é restaurativo ou regenerativo por intenção e desenho. E nós precisamos pensar de que forma é possível incorporar esses 4 princípios no processo de planejamento e operação desses sistemas. E quando falamos de recuperação de recursos, um dos assuntos críticos que surge no âmbito da economia circular é de que forma os operadores podem se beneficiar disso. E a recuperação de recursos nas estações se traduz, no nosso caso, em fluxos extras de receita, o que facilita o acesso a diferentes sistemas e novas formas de financiamento que nos permitem trazer o financiamento, por exemplo, dos setores energético ou agrícola ou do setor industrial, que estejam interessados na reutilização dos materiais ou da água gerados por essas estações de tratamento. E todas essas possibilidades nos oferecem uma série de oportunidades de recuperação de receita através de diferentes componentes que são gerados numa estação de tratamento, seja energia, biossólidos, nutrientes ou água, que podem ser vendidos ou que podem ser vendidos como títulos verdes ou créditos verdes, podem também representar economias importantes em impostos que os operadores vão deixar de pagar graças ao reuso da água. Enfim, uma série de opções que os operadores têm à sua disposição e que podem ser incorporados. A iniciativa regional, depois de 2 anos trabalhando esse assunto do ponto de vista institucional, político e de políticas regulatórias, pontos de vista críticos
para viabilizar o aproveitamento nesse sentido. Nós fizemos estudos de casos bem-sucedidos que vêm sendo trabalhados na nossa região e em outras regiões, e de todos esses estudos nós extraímos 4 recomendações que são as seguintes. A primeira é que, em geral, a tendência nos nossos países é por questões políticas e geopolíticas, que cada município tem que ter uma estação de tratamento. E nós deveríamos repensar se isso é o melhor que pode ser feito quando nós estamos tentando atingir determinadas taxas de lançamento nos rios. E também nos leva a pensar se é possível trabalhar de forma melhorada em nível de bacia, levando em consideração o comportamento dos cursos d'água, qual a melhor localização para as estações de tratamento, que tipos de mercados poderiam ser gerados. E isso também nos leva, de novo, à questão da localização das estações e nos leva também a pensar numa estratégia muito mais clara que nos permitiria minimizar as despesas CAPEX, simplesmente porque precisaríamos de menos estações numa bacia do que nós imaginávamos. O segundo assunto é o mais importante e, ao mesmo tempo, o mais difícil, que tem muito mais a ver com a questão da comunicação e da promoção. Nós precisamos parar de pensar que essas são estações de tratamento de esgotos. Não, elas são instalações ou fábricas para recuperação de recursos, e é assim que temos que considerá-las. Nos nossos diálogos com os setores políticos, nos nossos diálogos com os ministérios da Fazenda, dos diferentes países, nós chegamos a essa conclusão. Nós temos que superar essa ideia de estações de tratamento de resíduos e passar para uma visão de fábricas que nos permitem recuperar uma série de recursos e gerar recursos para os operadores. Em terceiro lugar, a aplicação de modelos financeiros e de negócios inovadores. Nós temos uma série de casos interessantes, o meu colega Nolasco vai mencionar alguns, casos em que a questão financeira deixa de ser 100% financiamento público e entram outros atores em jogo que nos possibilitam elaborar projetos inovadores e mais atraentes, mais atrativos para os diferentes atores. E a quarta ação é a importância de entender as limitações e possibilidades do ponto de vista político, institucional e regulatório. Hoje em dia, a questão regulatória tem um impacto muito forte que pode, inclusive, comprometer a melhor eficiência nesses processos de tratamento e na recuperação de recursos ou de geração de energia ou do uso de lodo fecal, recursos que podem ser considerados perigosos e que não podem ser usados diretamente in natura. Enfim, uma série de regulações que não estão contempladas no setor e que precisam ser compreendidas já no primeiro momento. E o que nós estamos tentando fazer agora, e é o que eu tentei traduzir aqui por meio desses gráficos, é que se estamos pensando no tratamento de esgotos, tratamento que é um dos componentes importantes do nosso setor para os operadores, nós temos que pensar em como é possível integrar o tratamento com a potabilização da água e levando em conta os mesmos princípios da economia circular para a água potável e também os assuntos energia e materiais, que são de responsabilidade dos operadores. Isso nos leva a diferentes ações. Por exemplo, para o caso da água potável, nós estamos falando aqui de melhorar a eficiência operacional, aumentar a resiliência nos processos de planejamento, por exemplo, incorporar mais fontes alternativas pensando na demanda, otimizar redes antes de começar a fazer coisas novas, redução de fugas. Na área de saneamento,
já falamos sobre vários desses aspectos, falamos bastante sobre a necessidade de otimizar os recursos existentes e de administrar melhor as estações já existentes antes de construir novas estações. E tudo isso precisa ser incorporado na questão da água potável. E se a água puder ser incorporada em outros setores, isso poderá reduzir a necessidade de investimento no setor de água potável. E depois temos a questão da resiliência. Depois de 10 anos trabalhando no banco, trabalhando essa questão, vemos que a resiliência é um delta que precisa ser medido, e é um delta da maior importância, que pode significar custos adicionais ou não. Mas é importante que fique claro que nós estamos tentando incorporar a resiliência para quê e para quem. E isso tem muito a ver com o planejamento e a introdução de métricas de resiliência e robustez nos processos de planejamento. E eu vou encerrar por aqui a minha palestra com este último slide, no qual vocês podem ver o link para esta iniciativa do Banco Mundial. Nós esperamos poder encontrá-los na Semana da Água do Brasil, na qual vamos continuar falando sobre economia circular, e nós estamos muito interessados em ver como podemos incluir mais países nesse assunto. Muito obrigado, Gustavo. Passo a palavra para você. Engajado com uma... Diego, muchas gracias por tu explicación. Relevante para o setor, e você traz, né, do recurso ao resíduo. E eu me lembro, né, do último Fórum Mundial da Água, que foi que aconteceu aqui no Brasil, né, teve a sua sessão aqui no Brasil, um painel do qual eu tive a oportunidade de participar, em que nós falamos do limão à limonada. E é justamente dentro dessa perspectiva, né, em olharmos, né, ou transformarmos um passivo, né, em oportunidade de forma regional, dentro de uma perspectiva de planejamento territorial, que nós convidamos nesse momento, então, né, o Daniel Nolasco. Daniel, muito obrigado por estar conosco, né, nessa importante iniciativa, e será um grande prazer, na verdade, ouvi-lo, né, acerca de quais são as perspectivas, né, como é que a IWA, né, uma relevante instituição do setor de águas, enxerga oportunidades, né, vinculadas à economia circular, sobretudo, né, com o foco na América Latina e Caribe. A partir de agora, Daniel, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, meu caro. Muito obrigado, Gustavo. Eu quero começar agradecendo aos amigos da ABES pela oportunidade de estar aqui, e também ao Banco Mundial e à INCT. Né? Parabéns, ABES, pela parceria com a IWA. Né? Eu vou falar da economia circular e falar dos desafios e conquistas na região. A economia circular é baseada em 3 princípios, como o Diego falou, né? Minimizar resíduos e poluição, manter produtos e materiais em uso, regenerar sistemas naturais. Eu gostaria de falar brevemente sobre os desafios regionais, as barreiras que limitam o uso dos recursos das águas residuais. Vou mostrar alguns exemplos dessas barreiras na região, e também de algumas conquistas. Né? O projeto do Banco Mundial tem a iniciativa tem muitos casos de estudo muito interessantes, possivelmente para outro webinário falar disso. Uma ideia que, além do reuso de água, do aproveitamento dos nutrientes nos biosólidos e da cogeração de energia, é importante entender que a infraestrutura existente nas estações de tratamento de esgotos também é um recurso que deve ser maximizado. Ok, então, os
Isso, agora na minha tela, são um resumo dos desafios regionais, né? Nosso entendimento dos desafios regionais para o desenvolvimento e implementação de políticas para promover o uso integral dos recursos hídricos. Fundamentalmente, são desafios tecnológicos, de recursos humanos, de regulação e qualidade, de custos de operação e manutenção, de maximização da infraestrutura existente também. Eu diria que talvez o primeiro desafio seja mudar a opinião dos formuladores de políticas quando se trata de economia circular. É muito comum encontrar especialistas indicando que primeiro precisamos alcançar a cobertura universal dos serviços de água potável e esgoto e depois nos dedicar à economia circular, porque a economia circular é uma coisa para países desenvolvidos, países ricos que tinham recursos para isso. Acho que se podemos deixar uma mensagem desta apresentação é que a economia circular é o caminho para alcançar a cobertura universal de forma sustentável na América Latina e que precisamos começar a planejar isso cedo, né? Tentar implementar abordagens de economia circular posteriormente, uma vez que a infraestrutura, as tecnologias, as regulações estejam instaladas, é muito mais caro e pode não ser sustentável, né? Então, começando com os aspectos tecnológicos, a seleção da tecnologia apropriada são essenciais para permitir o uso dos recursos das águas residuais. Quando o planejamento e a seleção dos processos de tratamento não são bem realizados, pode ser uma barreira importante para atingir um sistema baseado em economia circular. Por exemplo, aqui tem uma estação de tratamento de esgotos na região, aqui em Sudamérica, que o processo foi selecionado a uma tecnologia de aeração estendida. Esta localidade, você pode olhar aí ao fundo, está ubicada a 2.600 metros acima do nível do mar. Então, se você pode olhar aqui essa figura, a figura fala de que distintas tecnologias, né, lagunas, filtros de biopelícula, lodos ativados em aeração estendida, sistemas de membrana, MBR, tem distinto consumo de energia por habitante e por ano, né? Esses são os conceitos. E essa tecnologia aqui é uma tecnologia de alto consumo de energia, mas também está situada na altura, né? O consumo de ar é muito maior, o consumo de energia também, porque tem muito menos oxígeno, né, na altura. Também, não só requer mais eletricidade para a aeração do que normal, mas não permite qualquer recuperação de energia, uma vez que o lodo resultante não pode ser digerido anaerobicamente para gerar biogás, que poderia recuperar, ser cogerado, gerar calor e eletricidade. Entretanto, é muito comum em Latinoamérica uma preferência por sistemas de lodo ativado, em vez de usar sistemas mais eficientes do ponto de vista energético, como sistemas anaeróbios ou filtros percoladores. Eu acho que o Brasil é uma ótima exceção a essa tendência. O Brasil é um líder mundial de aplicação de tecnologias anaeróbias. E parabéns por isso, né? Então, a seleção de energia é importante. A seleção de energia, obviamente, está intimamente relacionada aos recursos humanos. Engenheiros, operadores, planejadores, reguladores decidem os sistemas de tratamento. Uma coisa interessante é que os custos de planejamento, engenharia, seleção de processos, treinamento de operadores, representam menos de 1 por 1000 do custo do ciclo de vida das estações de tratamento de efluentes. E se você inclui também os custos de engenharia de detalhe, não supera nunca 1% da vida útil, né? Do custo da vida útil, do ciclo de vida das estações de tratamento. No entanto,
ainda existe uma forte tendência de escolha daqueles profissionais que, atendendo um requisito mínimo de experiência e capacidade, representam um menor custo, né? É um custo menor aparente, devemos admitir, né? Porque economias aparentes neste estágio de planejamento resultam em projetos copiados, muitas vezes de outros projetos anteriores, projetos ineficientes, projetos que geram custos enormes no futuro. Muito interessante, nos Estados Unidos, para evitar esse problema, no ano 1972, foi aprovada uma lei chamada Brooks Act, a Lei de Brooks, né, que exige que para projetos desenvolvidos com fundos federais, o governo deve selecionar empresas de engenharia com base em sua competência, experiência e qualificações, e não pelo preço. Eu trabalhei 15 anos nos Estados Unidos e Canadá, e isso é muito comum, né? É muito importante, né, ter em conta isso. Sem dúvida, as questões regulatórias e a seleção de qualidade do efluente a ser exigida são fundamentais para poder aproveitar os recursos de esgotos e tornar os sistemas de saneamento em sistemas sustentáveis e sistemas dentro de um conceito de economia circular, né? Acho que é difícil resumir esse tópico, mas daria para um webinário completo, mas correndo o risco de omitir algumas coisas importantes, apresento algumas diretrizes a serem consideradas. A primeira é muito básica, não copiar regras da fora, né? Mas estabelecer as regras ad hoc, né? Dependendo do corpo da água, receptor, do tipo de reuso, das condições locais. Por exemplo, nos programas de despoluição de Lago Titicaca foram copiadas normas da União Europeia, né, que exigem a remoção de nitrogênio e fósforo ao mesmo tempo. E a remoção de nitrogênio na altura, 4.000 metros, é muito cara devido às limitações de oxigênio para a nitrificação. A remoção de fósforo somente poderia ser uma solução a avaliar. No entanto, os padrões estrangeiros são muitas vezes aplicados porque se considera como superiores e sem considerar as condições geográficas, economias e as economias locais também, né? Estabelecer concentrações limite médias e não concentrações ao não ultrapassar é importante também. É importante estabelecer em que período de tempo, né, são calculadas as referidas médias. Eu desafio vocês, em seus países, fazer uma análise das suas regras e olhar se tem o tempo para o cálculo de média incorporado nas normas. Porque acho que é óbvio, mas um valor a nunca exceder é muito mais exigente do que um valor médio de amostras mensuais, ou as amostras mensuais são muito mais exigentes de um valor médio anual. Quanto mais curto o período, mais exigente é a regra. E isso nos leva ao terceiro ponto, que é importante não exagerar com a exigência, né? Muitas vezes a gente considera que quanto mais exigente é melhor, né? E não é o caso, né? Exagerar com a qualidade exigida pode ser contraproducente. É importante também permitir que, nos casos em que seria muito caro, muito oneroso atingir os limites da norma de uma só vez, ela seja dividida em etapas, né? O que falamos de uma aplicação gradual, começar com o tratamento primário, os 10 anos adicionar um tratamento secundário, um tempo mais adicionar o tratamento terciário. Uma coisa muito interessante no caso de San Luis de Potosí, México, onde uma mesma ETE gera efluentes de diferentes qualidades para diferentes usos. Isso também é uma possibilidade. Não precisa ter toda a ETE tratamento terciário se somente uma parte mínima de esse esgoto terciário vai ser reutilizado. O último ponto, eu acho que possivelmente é o mais importante, é que a reutilização dos recursos incorpora outros setores, né? Elétrico, industrial, agrícola, mineiro, etc. Então, assegurar que os
regulamentos são compatíveis com os outros setores é central para promover o aproveitamento dos recursos de esgotos. Existem inúmeros casos na região que não cumprem essas diretrizes, né? Por exemplo, esse é um caso muito interessante, Saguapac. Né? Saguapac é a operadora da água e saneamento da cidade de Santa Cruz de la Sierra, em Bolívia. Né? Tem lagoas anaeróbias, com extração de biogás para poder cogerar energia. Essa estação recebe esgoto municipal e também recebe efluente industrial. Né? E ela poderia, a estação poderia gerar energia elétrica para atender 60% do consumo da toda a empresa, não somente o consumo de essa estação, que é muito bem projetada, tem muito bons engenheiros, uma engenharia muito boa. O que acontece? A legislação boliviana não permite o transporte de eletricidade na rede pública. Então, Saguapac não pode injetar a energia gerada aqui e levar e usar em outra parte da mesma empresa. Então, o biogás é queimado. Mesmo com esta limitação, Saguapac pode vender créditos de carbono. Como eu falei, tem muito bons engenheiros, muita boa engenharia. E tem outros casos também na região, onde, por exemplo, os lodos das estações são considerados resíduos perigosos. Imagine o impedimento do uso benéfico na agricultura se o lodo é considerado um resíduo perigoso. Né? Então, muito importante a correlação com os outros setores. E os custos de operação e mantenimento é uma coisa óbvia, né? Para que o uso de recursos sejam sustentáveis, os custos de operação e manutenção devem ser cobertos pela tarifa ou pela receita gerada pela venda de recursos. Tem muito interessante, eu gosto muito desse paradigma do iceberg que eu peguei emprestado de meu amigo e colega, o Dr. Ken Briskin. O que a iceberg nos fala é que o CAPEX, né? O custo pode ser muito menor no ciclo de vida que os custos a valor presente de operação e manutenção. Então, é muito importante considerar a parte de baixo do iceberg. E muitas vezes a gente esquece isso. Né? Então, um bom exemplo de recuperação de custos operacionais como a venda de efluentes é o caso da extensão do Dulces Nombres. O que você olha aí é a extensão elevatória, né, de alimentação para uma indústria térmica. Né? Dulces Nombres é uma estação operada por Águas e Drenajes de Monterrey e vende 1 metro cúbico por segundo de efluente secundário para a indústria petroquímica e siderúrgica. Né? E cobre 60% dos custos de operação e manutenção. E pode ainda expandir até 2 metros cúbicos por segundo, o que cobriria todos os custos operacionais da estação, deixando um saldo favorável para a companhia de água. Né? Outros casos desses é o caso de Acopolo, em São Paulo. A ideia geral aqui é que as parcerias público-privadas são centrais, fundamentais para a promoção de economia circular no nosso setor. Né? Aqui tem uma foto de água de venta de Pemex. Né? Pemex é Petróleos de México. Né? Temos também outros exemplos de venda de biogás, por exemplo, no caso da Farfana, né? Que vende isso ao provedor de gás da cidade de Santiago de Chile. Também uma parceria público-privada. Né? E o último ponto aqui também é considerar a infraestrutura existente como um recurso para maximizar. O caso é que a maioria das estações de tratamento existentes foram dimensionadas de acordo a diretrizes de projeto de livro, muitas vezes, que geralmente são muito conservadoras. Né? Então, muitos processos sanitários têm coeficientes de segurança ocultos ou muito altos.
Isso é lógico, de uma maneira, porque os livros devem ser cobertos por inúmeras condições locais desconhecidas para os livros, mas e também essas diretrizes são dos anos 70, ou seja, tem mais de 50 anos, né? E nesse período, a gente aprendeu muito sobre os sistemas biológicos, métodos de monitoramento, modelação, controle, instrumentação, né? E hoje podemos estabelecer que as capacidades reais podem ser muito diferentes dessas capacidades nominais ou capacidades de projeto. Por exemplo, o pré-tratamento pode ter uma capacidade real maior que a capacidade nominal de projeto dessa ET, medida, nesse caso, em metros cúbicos por segundo, né? O tratamento primário também pode ter mais, os tanques de ereção. Pode ser que alguns processos, sopradores, aqui, difusores, supidar, pode ter algumas limitações, pode ficar justo na linha. Ou, muitas vezes, o que acontece aqui é que se você tem uma capacidade nominal de, falemos de 1 metro cúbico por segundo, e precisa atingir uma nova capacidade de 2, é muito comum espelhar a ampliação da ET, que é isso. Se tem um módulo que eu acho que originalmente tem uma capacidade de 1 metro cúbico por segundo, vou multiplicar isso por 2, dobrar tudo, espelhar. É o resultado, e isso, em capacidades reais. Então, uma expansão, ampliação somente dos gargalos é muito mais eficiente e evita um desperdício de CAPEX, um desperdício de OPEX, um desperdício de aumento de pegada de carvão, de água também. Existem hoje métodos de avaliação e editoria de processos que permitem determinar a capacidade real de cada processo unitário e com isso optimizar a infraestrutura existente, fazendo a ampliação somente dos pontos que são gargalos para atingir a nova capacidade. Um caso disso é o caso de AISA. A AISA é a empresa operadora de água e saneamento da cidade de Buenos Aires, de Grande Buenos Aires, com mais de 14 milhões de pessoas atendidas. Lá, em AISA, aplicamos parte dessas ferramentas de auditoria de processo, determinando que as capacidades reais de tratamento de 12 das suas ETs, plantas de tratamento aqui. A capacidade nominal do projeto é perto de 9 metros cúbicos por segundo, e a capacidade real é muito maior. Tem um ahorro de economia. Tem economias, ou tem uma capacidade de 2 metros cúbicos por segundo de mais, representa uma economia de mais de 100 milhões de dólares, somente fazendo uma avaliação dos processos unitários. Então, os deixo com um resumo dos desafios regionais. Muito, muito obrigado. Daniel Nolasco, muito obrigado, meu caro, por suas contribuições, por essa visão sistêmica acerca dos desafios, inerentes à economia circular aplicada no setor de saneamento ambiental. Então, uma visão muito pertinente, muito objetiva, e que, de fato, nos faz abrir os olhos, de que soluções nós podemos apresentar efetivamente para encarar esses importantes desafios. E essa é uma discussão que a gente vem trazendo no território nacional, aqui no Brasil. Então, depois de ouvirmos um uruguaio, o Diego, depois de ouvirmos um argentino, o Daniel, nossos grandes parceiros, eu gostaria de cordialmente convidar, então, o professor Carlos Augusto Chernicharo para que ele possa falar um pouquinho mais sobre a aplicação desses conceitos, em especial dentro do Brasil, com os trabalhos que ele vem coordenando junto ao INCT ET Sustentáveis. Professor Carlos, é sempre um grande prazer estar com o senhor,
né, e ouvi-lo acerca dessa temática que vem muito nos empolgando, né, nesses últimos anos, porque de fato representa uma importante perspectiva, né, para os avanços inerentes ao setor de saneamento ambiental aqui no nosso país. Então, agradeço pelo convite, por estar conosco nessa empreitada, né, e pela liderança aí dos trabalhos junto ao INCT. Passo agora a palavra ao senhor para que o senhor possa trazer, então, as nossas contribuições para este webinar. Está contigo a bola, professor Carlos. Por gentileza, professor Carlos, o seu microfone está bloqueado. Acredito que agora está liberado. Fique à vontade, por gentileza. Me ouve agora, Gustavo? Perfeito, professor Carlos. Prossiga, por gentileza. Muitíssimo obrigado, Gustavo. Então, antes que eu esqueça, né, em nome de todos os integrantes e parceiros do INCT, agradecemos muito a oportunidade por nos juntarmos aí ao Daniel, ao Diego, né, nessa manhã de hoje, nesse webinar. Então, eu acho que a nossa apresentação, ela complementa, né, bastante bem as falas iniciais do Diego e do Daniel, e mostrando a experiência que a gente vem tendo no Brasil em relação a esse tema, né, ET sustentáveis, ou PETAR sustentáveis, nesses 3 anos e pouco de existência do nosso INCT. Vou abordar rapidamente 4 tópicos, passar muito rapidamente pelos tópico 1, cenário do tratamento de esgoto no Brasil, alguns apelos para a implantação dessas ETs no Brasil, principais gargalos e, de fato, a contribuição do INCT sustentáveis. Em relação à questão do cenário, eu vou passar mais rapidamente, porque o Diego já abordou bastante bem aí os grandes números da situação na América Latina, e eu chamo a atenção apenas para esse número aqui no Brasil, né? 100 milhões de brasileiros ainda sem coleta de esgoto, e pouco mais de 40% dos esgotos coletados e tratados. Um pouco acerca do cenário do tratamento de esgoto, especificamente no Brasil. Então, essas ETs do presente, né, convencionais, nessa lógica linear, né, um projeto baseado em legislações ambientais, ausência da percepção de retorno financeiro com a ET, ou seja, paga-se pela disposição do lodo, o biogás é normalmente desperdiçado, e o efluente tratado é disposto normalmente em um curso d'água, muitas vezes agregando um residual indesejado de matéria orgânica. E aqui tem algumas características específicas, né? Por exemplo, emissões odorantes de metano, perda de potencial energético, o lodo normalmente vai para aterros, lixões ou rio, isso agrega custos com transporte, emissão de gás de efeito estufa, redução de vida útil, e aqui os aspectos já mencionados em relação ao efluente tratado, ou seja, diversos impactos no ambiente e na saúde pública. Na nossa lógica, quais seriam os principais apelos, né, para a implantação de ETs sustentáveis no Brasil? Eu acho que, de certa maneira, se estende, se amplia também para a América Latina. Então, essas ETs convencionais, elas têm esse conceito, né, da economia linear, o esgoto é um passivo ambiental, só são vistos os custos, né, e o foco é atendimento a padrão. Então, a mudança que se propõe, né, para as ETs sustentáveis, conceito da economia circular, o esgoto como recurso, receitas a partir do tratamento, né, do esgoto, e o foco na recuperação dos subprodutos. Um outro grande apelo, né, seria, então, em relação aos próprios limites do planeta. Essa publicação já é um pouquinho antiga, os números são hoje piores ainda, né, então a gente observa que os limites do planeta, em termos de mudanças climáticas, de nitrogênio e fósforo, né, alguns já ultrapassaram bastante o limite, que é esse círculo verde, né, e a economia circular e o fechamento de ciclos no tratamento do esgoto pode contribuir de maneira importante para reduzir os impactos, né, sobre esses limites do planeta, particularmente em relação à recuperação de nitrogênio e fósforo e redução de gás de efeito estufa. Um outro grande apelo, já também abordado pelo Diego, né, a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, novamente, né, a economia circular
no tratamento do esgoto pode contribuir, né, para o alcance de vários desses objetivos, né, especificamente em relação ao esgoto, né, fome zero, agricultura sustentável, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, cidades e comunidades sustentáveis e a ação contra a mudança global do clima. O outro grande apelo é a própria composição do esgoto, né? Então, o olhar, né, mais específico sobre o esgoto mostra que ele é, em volume, 99,9% água, apenas 0,1% de sólidos. No entanto, esses sólidos contêm matéria orgânica, carboidrato, proteína e lipídio, e isso significa que essa matéria orgânica é fonte de energia química, obviamente, além dos nutrientes, nitrogênio, fósforo e enxofre. Olhando apenas para o recurso água, né, então esse é um recurso hídrico. No caso do Brasil, esses são os grandes números, né, ou seja, uma quantidade que equivale a 3 vezes a vazão máxima de transposição do Rio São Francisco. A energia química contida no esgoto seria suficiente para gerar alguma coisa em torno de 42 gigawatt-hora por mês de energia, suficiente para atender 250 mil residências. E aí também estão algumas quantidades estimadas de nitrogênio, fósforo e enxofre por ano. Ou seja, partindo dessa composição do esgoto, da energia química contida, a digestão anaeróbica, então, ela tem uma aplicabilidade muito grande, né? Porque a gente estaria utilizando uma rota de conversão da matéria orgânica que resulta na produção de energia através do biogás e também na recuperação de nutrientes no lodo e no efluente tratado. Um outro grande apelo, né, seria, então, a aptidão da digestão anaeróbica para o tratamento de esgoto e recuperação de recursos. Aqui é uma comparação muito, muito simples, né, entre uma tecnologia aeróbia exclusiva com lodo ativado, né, e comparando, por exemplo, com uma tecnologia que combine um primeiro estágio anaeróbio com reator WASB seguido de um filtro biológico percolador. Então, esses números são conservadores, né, mas a gente poderia passar de um consumo da ordem de 25 kWh por habitante por ano para uma produção de energia da ordem de 15 kWh por ano. Ou seja, então, o uso da tecnologia anaeróbia agrega a essas principais vantagens aí embaixo, né? Baixa demanda energética, eventualmente nula, baixa produção de lodo, já adensado e digerido, custo operacional substancialmente inferior ao de uma ET aeróbia clássica e preservação de nutrientes no efluente. E um sexto, último grande apelo, né, para as condições brasileiras seria o próprio parque de reatores anaeróbios já existentes no Brasil. Então, esse levantamento mais recente, de 2020, né, a ANAF, Agência Nacional de Águas, fez a atualização desses dados. O Brasil hoje conta com 3.668 ETs. Desculpem pelo barulho de fundo, eu estou numa espécie de granja aqui. Dessas 3.668 ETs, 1.373 são reatores anaeróbios em operação, ou seja, 37% das ETs em operação no Brasil utilizam tecnologia anaeróbia, e eu acho que a gente pode dizer que, em termos de esgotamento, de esgoto sanitário, a gente tem hoje o maior parque de reatores anaeróbios do mundo. Quais seriam os principais gargalos, né? Algumas perguntas. Essas vantagens mencionadas anteriormente acerca da recuperação de recursos. Eu vou pedir 30 segundos de pausa aqui, um segundinho, por favor. Espero que as galinhas aqui deem uma pausa agora, perdão. Essas vantagens apresentadas são efetivamente reais, existem tecnologias disponíveis, existem benefícios para além dos ganhos ambientais, existem benefícios sociais, existe viabilidade econômica? Na realidade, a resposta é sim para a maioria delas, claro, né, a depender de estudos específicos para cada realidade. E a grande pergunta, né, por que continuamos utilizando apenas as ETs convencionais? Então, os principais gargalos, né, estão listados aí, eu não vou ler cada um deles, né, mas atrasos, pouco conhecimento, legislação,
questão da viabilidade econômica e financeira, desenvolvimento tecnológico, falta de equipamentos, incentivos fiscais, etc. E eu passo agora, nessa segunda metade da minha fala, a abordar um pouquinho como o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto vem atuando para reduzir e eliminar esses gargalos. Bom, o INCT ele foi concebido com base em alguns pilares estratégicos. Essa parte mais central representa uma ETS sustentável com uma entrada, que é o esgoto bruto, e 3 saídas, né? A fase sólida, abaixo, a fase gasosa, acima, e a fase líquida, à direita. E, mais ainda, né, em outros pilares que trabalham nucleação de competências nacionais no Brasil e no exterior, formação de recursos humanos, gestão, capacitação e transmissão de conhecimento e ferramentas para tomada de decisão e aspectos legais. É importante mencionar aqui esses 4 componentes, esgoto bruto, fase gasosa, fase sólida e fase líquida, compõem um enorme cardápio, né, de pesquisas que a gente vem trabalhando, mas não apenas dentro da ET, né? Um ponto muito importante para a gente é trabalhar também o esgoto bruto, né, desde a geração. Então, a gente tem um trabalho, inclusive, na linha de sensibilização do usuário para que o esgoto tenha melhores características de tratamento e de facilitação da recuperação dos recursos. É uma rede composta inicialmente por 7 instituições de ensino e pesquisa, no Nordeste, no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, mas com uma capilaridade muito maior do que apenas essas 7 instituições. A gente tem parcerias muito importantes, né, com outras universidades no Brasil, universidades fora do Brasil, prestadores de serviço de saneamento, empresas de consultoria, fabricantes de equipamentos, e também no nível público, né, com municípios, estados e o próprio governo federal. Aqui a gente exemplifica um dos vários possíveis, né, fluxogramas do que poderia ser uma ETS sustentável e dos produtos que ela poderia nos subsidiar, e mostrando, no caso da necessidade de tecnologias compactas, claro, né, os reatores anaeróbios seriam um primeiro estágio, mas esses reatores anaeróbios, eles obviamente apresentam limitações, né? Então a gente tem um trabalho muito grande para que essa tecnologia entregue o máximo que ela realmente pode entregar, ou seja, maiores eficiências, maior recuperação de biogás, recuperação de metano dissolvido, controle de odores, controle de corrosão e por aí vai. Na linha do aproveitamento do biogás, que aparece em cima, a gente seguindo o fluxograma, a gente também vem trabalhando várias possibilidades de aproveitamento dessa energia, desde ETs pequenas, médias e grandes, né? Então, usos tão simples quanto substituição do gás de cozinha, aquecimento de água para banho, obviamente também até a cogeração de eletricidade e calor. O efluente líquido, igualmente, né? Usos na ET, na fertirrigação, na indústria e, claro, né, no corpo receptor, quando não for possível aproveitamento, e a questão do lodo, igualmente, aplicação na agricultura e silvicultura, recuperação de áreas degradadas e também recuperação de energia. E aqui eu passo a listar alguns tópicos, né, das principais contribuições que a gente vem tendo. Primeiro, uma mídia social encorpada, né, com uma grande comunicação com os seguidores do INCT Sustentáveis, transmissão de conhecimento para o setor empresarial e governo, então, um conjunto de publicações, a gente vem investindo muito no que a gente chama de notas técnicas, a gente já tem algumas publicadas e disponíveis para download gratuito, a gente tem um livro em inglês publicado ano passado, e atualmente 40 outras notas técnicas em preparação, abordando esses tópicos, né? Gestão sustentável do saneamento, análise de ciclo de vida, várias ferramentas computacionais disponibilizadas gratuitamente, aprimoramento de projetos, construção e operação de reatores anaeróbios, tratamento simplificado de biogás e recuperação de energia, fechamento de ciclos em ETs, sensibilização de usuários, reuso da água, uso de biossólidos, protocolo de análise laboratoriais. Também um forte programa para o setor empresarial e governo na linha de capacitação, né? Então,
temos estrutura, temos oferecido fóruns técnicos, oficinas de capacitação e também seminários em diferentes regiões do Brasil, inclusive em Costa Rica, em 2018. Aquela questão que eu falei do foco do usuário, né? Notas técnicas, cartilhas, vídeos e sketch teatral, abordando tópicos também de importância para a gente melhorar a característica do esgoto e do seu tratamento. Participação na formulação e revisão de resoluções, um trabalho muito importante feito na revisão da resolução CONAMA 375, que hoje é uma nova resolução, 498/2020, que traz um novo olhar sobre o reuso do lodo, a aplicação do lodo em solo. A norma, a resolução antiga, era extremamente restritiva, e hoje a gente tem uma resolução muito mais adaptada à realidade nacional. E também, no estado de Minas Gerais, a gente promulgou, liberou, né, uma deliberação normativa em conjunto com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que já discrimina, estabelece as condições para o reuso direto, né, de água não potável proveniente de ETs em sistemas públicos e privados. Um outro aspecto que a gente também dá uma grande importância é esse desenvolvimento de ferramentas computacionais para ETs sustentáveis, né? Então, a gente já tem aí já disponível há um ano e pouco, que é esse software para estimar a produção de biogás e energia em ETs anaeróbias. Estamos prestes a liberar esse software para estimar a pegada de carbono e recuperação de energia em ETs anaeróbias, e até o final do ano deveremos liberar um terceiro, um software para gerenciamento de lodo em ETs anaeróbias. Uma forte contribuição também no desenvolvimento de materiais e equipamentos para o setor de tratamento de esgoto, aí muito em conjunto com fabricantes de equipamentos do setor, amostrador automático de efluentes de baixo custo, né, cerca de 5, eventualmente 10 vezes mais barato do que os atualmente importados, separadores trifásicos modulares para reatores anaeróbios, sensor ultrassônico de sólidos para auxiliar no gerenciamento do lodo nas estações de tratamento, e meio suporte para filtros percoladores baseados em espuma de poliuretano. Então, muito rapidamente, era isso que eu tinha para apresentar, e eu deixo aí um ponto para reflexão, né? Se essa recuperação de recursos ela pode efetivamente contribuir para impulsionar o setor de saneamento na América Latina e Caribe. E antes que eu esqueça, né, um agradecimento, são muitas pessoas, né, que trabalham no INCT, os parceiros, né, então eu deixo aqui o nosso muito obrigado pela oportunidade, né, em nome de todos os integrantes e parceiros do nosso INCT. E eu devolvo a palavra a você, Gustavo. Muito obrigado. Maravilha, professor Carlos. Muito obrigado pela explanação, né? É sempre muito bom, né, acompanhar os avanços que a gente vem tendo no tema no Brasil, né? E dentro desse contexto, né, o INCT ETs Sustentáveis, junto com seus parceiros, vem sim trazendo, né, uma nova perspectiva para a gente avançar com essa temática, né, no curto prazo aqui no nosso país. Bom, isto posto, né, e os nossos estimados palestrantes, né, devidamente preparados para a arguição e os debates que serão aqui conduzidos na sequência, eu passo a palavra, né, ao professor César Mota, nosso companheiro, né, da CTTE da ABS, da Câmara Temática de Tratamento de Esgoto, também integrante do INCT ETs Sustentáveis, para que possa, então, a partir desse momento, conduzir, né, algumas importantes reflexões, né, importantes mensagens, né, que foram aqui motivadas pelos nossos palestrantes. César, então, a partir de agora, a bola está contigo, fique muito à vontade para interagir com os nossos palestrantes e para trazer a percepção, né, de alguns especialistas, de alguns profissionais com quem nós interagimos recentemente, visando justamente subsidiar, né, essa oportunidade de questionamento aos conceitos que foram aqui apresentados, aos pensamentos que foram aqui, né, devidamente reportados. A palavra está contigo, César.
Obrigado, Gustavo. Obrigado os três palestrantes. Pelo menos para mim, eu achei excelentes as apresentações, cada uma focando um tema importante e, na minha opinião, também complementares. Então, estão dando, eu acho que deu uma visão ampla, né, do que é a economia circular no setor de saneamento. A gente começou primeiro com o Diego, falando um pouco da importância da água, né, no atingimento de alguns diferentes ODS, falou dos desafios trazidos pela pandemia no setor do saneamento, né, muito importantes, pandemia que trouxe desafios para todos os setores, claro, não foi saneamento, mas saneamento em especial, por causa tanto da parte da água, como também do esgoto, né, que os desafios são diferentes e importantes. O Diego falou um pouco da situação da América Latina e dos países da América Latina e do Caribe, né, com relação ao saneamento, os desafios que estão aí. Eu achei muito interessante as ações, né, que eles elencaram, as ações para se chegar lá, que eu achei muito interessante, ou seja, planejar na escala de bacia, isso eu acho fundamental, para qualquer esforço de reuso, qualquer esforço de recuperação de recursos, é necessário pensar em escala de bacia. Tudo bem, a gente atua na escala de ET, mas a gente pensa e planeja na escala de bacia, isso é muito importante, eu acho. Ação, né, de como mudar a ET para uma estação de tratamento de resíduos ou de efluentes para uma estação de recuperação de recursos, um desafio, uma ação, né? Uso ou desenvolvimento de modelos financeiros e modelos de negócios inovadores, importantes também, e políticas, instituições, regulações, né, do desenvolvimento de todos esses fatores aí que são importantes também. E falou também em métricas, né, ou indicadores de resiliência, que são importantes também, né? Se a mudança é só temporária, ela não se sustenta, então isso talvez não seja muito interessante. Então, um pequeno resumo aí do que o Diego cobriu. Depois vimos o Daniel, né, falando de desafios regionais, mudar a opinião dos tomadores de decisão, mudar a opinião das pessoas que estão envolvidas, né, em todos os setores que afetam o setor do saneamento. Ele e o Carlos, né, também mencionou a questão da economia circular, acho que o Daniel bateu bem na tecla, Carlos também no final. Será que a economia circular no setor do saneamento pode servir para alavancar a universalização? Porque a gente sabe, né, América Latina e Caribe, o nosso grande desafio no setor do saneamento continua sendo a universalização. Será que a economia circular vem para ajudar? Pode vir para ajudar? Daniel falou também dos OPEX, né? É importante considerar OPEX. Deu um exemplo de demandas por energia de algumas tecnologias. Falou do baixo investimento que tem sido investido, o baixo valor que tem sido investido em projetos, né? 1% do custo total das tecnologias. Falou em diretrizes e qualidade do efluente. Deu um estudo de caso na Bolívia com relação ao reuso de biogás, que no caso lá eram entraves, que não permitiam o reuso do biogás, né? Estava sendo gerado biogás e o biogás estava simplesmente sendo queimado, né? Então tem desafios aí mais amplos do que não ficam só restritos ao setor do saneamento, entra também o setor de energia, por exemplo, e bateu na tecla também do CAPEX e OPEX, e também bateu na tecla do aproveitamento da infraestrutura existente, ou seja, a gente pode e deve, né, pensar no que a gente já tem implementado, adaptar a infraestrutura que a gente já tem implementada para talvez chegar incrementalmente. Ele bateu na tecla do incremento, que é importante, não adianta ficar tentando fazer tudo de uma vez, que isso é contraproducente. E aí, finalmente, viu, Carlos, falou no saneamento do Brasil, deu um panorama geral, falou da importância do fechamento de ciclos para o saneamento, deu alguns exemplos, falou do potencial do tratamento anaeróbio, deu exemplos do Brasil, o potencial do tratamento anaeróbio para o fechamento de ciclos, fez várias perguntas provocadoras, né, que nos ajudam a pensar de uma maneira mais aprofundada no tema, porque não adianta ficar só
wishy-washy, né? Não adianta ficar só na parte superficial, a gente precisa pensar mais em aprofundar as discussões. Ele mencionou vários gargalos também, ele focou no Brasil, mas eu acredito que esses gargalos que ele mencionou são comuns para vários países da América Latina. Detalhou contribuições específicas do INCT, que o INCT tem conseguido entregar, né, para o Brasil, para a população brasileira. Falou no engajamento com os usuários, falou em notas técnicas, falou em fóruns técnicos, regulação, contribuição do INCT para a regulação de lodo, regulação de água de reuso, falou das ferramentas que estão sendo desenvolvidas no INCT e estão sendo postas gratuitamente, estão sendo disseminadas gratuitamente para quem quiser e puder usar. E produtos também, né? Produtos tecnológicos, alguns deles, que estão sendo desenvolvidos no âmbito do INCT também. Então, assim, um pequeno resumo de todo o assunto que foi abordado hoje. E, como o Gustavo falou, eu elenquei aqui algumas perguntas. Eu vou tentar fazer poucas perguntas, algumas, para cada um dos palestrantes, e depois, em seguida, eu vou fazer perguntas mais amplas, que eu gostaria que os três contribuíssem. E fiquem abertos, por favor, a complementar, né, a resposta de um. Eu vou direcionar, mas a ideia não é amarrar só a pessoa que direciona, não. Por favor, se quiserem complementar a resposta do companheiro, fiquem à vontade. Eu vou começar e também só destacar, né, algumas perguntas aqui e as visões, talvez, que sejam expressas nas perguntas, não são necessariamente minhas, tá? A gente, né, fez um exercício, como o Gustavo falou, de tentar pegar perguntas mais gerais, né, de um público mais geral. Então, eu vou começar com o Daniel, né? A questão, Daniel, que a gente sabe que o Brasil, a gente tem mais conhecimento, mas a gente sabe que na América Latina também é difícil, né? Tem sido difícil resolver um problema muito básico, que é o da coleta, né? Ou seja, é bem básico, né? Mal se consegue coletar esgoto, né? Se esse problema básico não tem sido resolvido, será que não é utopia ficar pensando em economia circular, conceito de biorefinaria na ET? Será que isso não é utopia de europeu e gringo que vem falar coisa bonita para a gente ouvir? Então, e você inclusive tocou isso na sua apresentação, eu queria que você, por favor, expandisse um pouco nisso. Sim, sem dúvida. Eu acho que não, que o contrário. Nossa experiência no projeto de Banco Mundial, que se enfocou somente em países em desenvolvimento, é que quando os países ou as estações de tratamento de esgoto, os municípios, começam um programa de reuso, um programa geral de aproveitamento dos recursos, geram receitas que permitem, que facilitam a cobertura dos custos. Tem muitos exemplos disso, São Luís do Potosí, México. Falamos do caso da estação de tratamento de esgoto de Dulces Nombres em Monterrey, que eles vendem esgoto e podem cobrir custos de operação e mantenimento com isso. Eu acho que você tem um muito bom projeto em Aquapol, São Paulo, com a Sabesp. Tem o caso de Águas Andinas, que a estação de tratamento de esgoto La Farfana vende biogás para Metrogás e obtém uma receita com que pode cobrir custos de operação e mantenimento. Então, acho que não é uma limitação, é uma ajuda para atingir a sustentabilidade. Obviamente, tem que ser bem feita, né? Tem que ter um balanço de custos, tem que ter um estúdio, tem que ter bom planejamento e engenharia. Mas, em geral, nossas conclusões, se você pode visitar o sítio do Banco Mundial, que Diego falou, esses processos de economia circular geram receitas, geram ingressos que permitem às operadoras de água e saneamento atingir mais
com menos é, talvez, ter um sistema sustentável. Então, pode, como quando você vende energia, vende água, você pode utilizar esses fundos para aumentar cobertura, por exemplo, né? Então, é um balanço, mas tem todos esses gargalos, todos esses desafios, né? Técnicos, de recursos humanos, de qualidade exigida, de aproveitamento geral das redes existentes, mas eu acho que é muito possível fazer. Obrigado, Daniel. Eu tenho uma para o Diego. Diego, falando sobre finanças, subsídios, então, palavras ou termos, né? Subsídio, incentivo, ajuda, todos esses termos, né, que tem essa conotação de alguma contribuição do governo com algum setor, eles estão quase que proibidos, né, no atual cenário político de alguns países, né, certamente no Brasil. Então, com essa limitação assim, né, já que isso é tão mal visto hoje em dia, será que é possível implementar economia circular no setor do saneamento sem considerar subsídios, sem incluir na equação lá os subsídios, ajuda ao governo? Essa é para você, Diego. Ok, gracias, César. Pregunta complicada, pero también yo creo que hay como 2 o 3 factores diferentes cuando hablamos de la parte financiera, ¿no? O sea, subsidios de alguna manera u otra el sector los tiene, ¿no? Ya sea a través de la tarifa o inclusive, por ejemplo, el PRODES es un mecanismo de subsidios, ¿no? O hay algún tipo de fondo de infraestructura que sin llamar. Subsídios sempre existem, em geral, na forma de transferências fiscais direcionadas à construção de infraestrutura. E nesse tema, eu acho que é importante, e isso foi publicado num relatório regional sobre infraestrutura, do qual Daniel e eu participamos, elaborando material sobre infraestrutura, e vimos que para a região o principal problema é que os recursos públicos por si só já escassos são mal utilizados. E daí que seja preciso repensar a forma como são investidos os recursos públicos e talvez pensar que esses recursos públicos talvez não funcionem e deveríamos pensar talvez em esquemas de financiamento como fundos rotativos ou gerar garantias para o setor privado em vez de garantias para a infraestrutura e nós precisamos ver de que forma podemos obter mais recursos. Os recursos públicos estão sendo aplicados no setor, mas é preciso repensar todo esse assunto. E o segundo assunto é o que o Daniel disse, que na maioria dos casos bem-sucedidos da região e de alguns países fora da região e que servem de exemplo para aquilo que nós podemos implantar aqui na região, ou seja, não são exemplos utópicos. Em algumas regiões, em alguns desses países, não há recursos públicos. O financiamento é 100% do setor privado. Então, é preciso procurar incentivos na classificação de riscos, no esquema de engenharia financeira, para que esse projeto não seja financiado só pelo setor público ou para que não seja financiado de forma alguma pelo setor público. E eu fiquei pensando, César, no que você mencionou, eu desconheço os detalhes, mas eu fiquei pensando aqui de que forma o que nós estamos conversando aqui poderia se aplicar à visão brasileira. Como poderíamos incorporar isso na nova lei de saneamento do Brasil? De que forma esses incentivos poderiam ser incorporados no novo legal que está sendo desenvolvido para o Brasil? Como gerar instrumentos diferentes, sem pensar apenas como recursos públicos para investimento ou para subsídios, mas sim na forma de recursos de mais de um setor que alavanquem o investimento do setor privado também. E no caso que o Daniel estava mencionando sobre a rede de esgotos e as estações de tratamento, na Cidade do México estamos justamente trabalhando
esse assunto, na otimização de um par de estações de tratamento para fomentar o reuso. Estamos estudando mecanismos financeiros para incentivar a recuperação de recursos e junto com o componente de ampliação da rede de esgoto, como um pacote do qual o setor privado tem a obrigação de ampliar a rede de esgotos e, ao mesmo tempo, isso serve de incentivo para aumentar a capacidade da estação de tratamento. Então, é preciso seguir essa sequência lógica. Sempre como um passivo ambiental, né? O esgoto, um transmissor de doenças, um assassino em massa, e né, essa tem sido sempre a visão, né, do esgoto, e é realidade, né, na maioria dos casos. E aí a gente está aprendendo agora, o mundo inteiro está aprendendo agora, que o esgoto tem esse valor não só de recurso financeiro, recurso que pode entrar em mercado, de economia circular, ele tem esse valor também de informação, né? Então, eu queria te dar a oportunidade para falar um pouquinho no contexto da pandemia, o que é que o INCT está fazendo com relação a isso, ou seja, o uso do esgoto como uma fonte de informação segura, uma rica fonte de informação para lidar com a pandemia. Obrigado, César. Bom que você trouxe essa pergunta, né? Eu ia colocar 1 ou 2 slides, mas eu já estava com muitos slides, optei por não colocar. Então, de fato, né? Então, desde dessa notícia, em 30 de março, né, da detecção do novo coronavírus no esgoto, né, trabalho da Holanda, o INCT imediatamente se mobilizou e já em 13 de abril, né, a gente já tinha um plano para fazer a coleta de amostra de esgoto para identificação do novo coronavírus nessa linha, né, da epidemiologia baseada no esgoto. Então, o INCT conseguiu formatar um projeto amplo com a ANA, Agência Nacional de Águas, Secretaria de Estado da Saúde, Instituto Mineiro de Gestão das Águas e a Copasa, no caso, né, que nos atende em boa parte de Minas Gerais, para estabelecer esse plano, né, e isso tem dado resultados assim, muito, muito bons, né? Ou seja, uma visibilidade para o setor esgotamento sanitário, né? Ou seja, eu tenho comentado um pouco com o Gustavo, né? É um novo olhar em relação ao esgoto, né? Esse olhar maléfico, né, que você mencionou, né, de doença, coisa suja, resíduo, né, odor, para esse novo olhar, além da possibilidade de recuperação de recursos, esse agora como uma importante ferramenta de vigilância epidemiológica. Então, temos mantido conversas muito, muito frequentes e promissoras com a ANA, nesse sentido, né, de ampliar esse projeto. Isso mostra, com essa lógica, né, de trazer de mostrar, né, a importância de você também ter um sistema de esgotamento sanitário, porque sem o sistema você não vai conseguir monitorar. E conversas também, inclusive, de sugestões, né, que esse novo marco legal, né, que o Diego mencionou, né, que na regulamentação desse marco, né, e a ANA com essa atribuição da reguladora nacional para o setor, quem sabe, né, de trazer também, eventualmente, incentivos para a tarifa, né, para aquelas empresas que promoverem não só a recuperação de recursos, mas também implementem, né, esses programas de vigilância epidemiológica, resgatando o papel do saneamento como um agente promotor da saúde, que foi esquecido nas últimas décadas, né? Então, eu reputo como uma excelente oportunidade, de fato, essa questão, esse novo olhar em relação ao esgoto também para a questão da vigilância epidemiológica. Obrigado, Carlos. Daniel, eu achei bacana a figura lá do iceberg, né? O CAPEX e o OPEX. Né? O CAPEX, muitas vezes, bem menor que o OPEX, se você considerar a vida útil inteira da tecnologia, né? da estação. Aí, Daniel, para as companhias de saneamento, muitas vezes,
o CAPEX é que determina, né, a escolha da tecnologia, muitas vezes por indisponibilidade de recurso ou de financiamento, para você investir um pouco mais em CAPEX e ganhar e economizar no OPEX, né? Então, eu diria que tem um pouquinho dessa amarra, né, essa limitação, muitas vezes. Aí, será que tem alguns sistemas, algumas tecnologias que podem ter tanto um CAPEX reduzido como um OPEX também reduzido? Será que dá para destacar algumas? Eu acho que sim. O professor Carlos falou da experiência brasileira com as tecnologias anaeróbias. Eu acho que em muitos casos a combinação de tecnologias anaeróbias com tecnologias de, por exemplo, lagoas, ou como polimento, ou filtros percoladores, são boas combinações para atingir uma boa combinação do custo de vida. Mas o iceberg é certo. E uma coisa que eu acho interessante quando eu falo de iceberg também, que arriba do iceberg fica um pinguim, né? Mas é tão pequeno que você não pode olhar. Esse pinguim é a engenharia, né? Os engenheiros que, como professores aqui, Diego, Gustavo, você, César, Carlos, fazem o desenvolvimento e a seleção dos processos. E quando você quer economizar no pinguim, aí arriba, é como começam os problemas. Eu acho que, como eu falei, qualquer economia na etapa de planejamento não é uma boa ideia. Você pode atingir uma economia de 50%, mas é o 50% da 1 por 1000. E custa muito mais o custo de tudo o iceberg. Mas, sim, eu acho que é possível ter combinações de CAPEX e OPEX que são ótimas. É muito óbvio isso. Muitas vezes o que acontece é que as empresas de água têm que pedir prestado dinheiro para fazer isso. Então, isso também é uma limitação, porque dinheiro prestado para fazer engenharia, para fazer os projetos e para fazer as obras, e aí muitas vezes fazer economias nessa etapa C do projeto é onde os problemas começam. Mas eu acho que a resposta é sim, é possível, e você pode olhar na apresentação de Carlos que tem combinações ótimas para cada caso. Obrigado, Daniel. Diego, esse desafio, eu tenho quase certeza que foi mencionado por os 3 palestrantes, né? Você e os outros 2. Como que a gente pode tentar engajar os players, né? Os tomadores de decisão, as pessoas envolvidas na seleção de sistemas ou na implementação da economia circular e garantir uma melhor sustentabilidade dessas soluções no setor de saneamento? Como é que esse engajamento, a pergunta é mais focada nesse engajamento, como é que a gente traz essas pessoas para, pelo menos, considerarem, né, o conceito da economia circular nas soluções reais, sabe? Sí. Aspecto crítico, yo creo que es saliendo mucho más del diálogo con los actores. Na verdade, isso tem muito a ver com o diálogo com os atores tradicionais. Se formos para os nossos clientes e procurarmos criar um diálogo com eles, com os operadores, nunca falando mal dos engenheiros, claro, mas sempre participamos com engenheiros civis que estão encarregados das obras. Entonces, yo siempre... Benefícios econômicos e ambientais, por exemplo, tudo isso é muito importante, né?
é importante pensar também que o iceberg, por exemplo, está no oceano, e se quisermos mexer o iceberg, ele se mexe muito, muito devagar. E o que nós estamos tentando fazer é movimentar o iceberg, e fazer isso vai levar muitos anos. Não se trata somente de fazer uma modificação conceitual da noite para o dia. Nós já estamos trabalhando nesse assunto há muitos anos na região e agora é que estamos realmente começando a ver uma demanda maior. Se fala mais do assunto, mas eu sempre insisto em dizer que a forma como nós comunicamos os benefícios para fora do setor de água é muito importante. Dentro do setor de água e saneamento, nós fornecemos um serviço, mas os maiores usuários dos nossos serviços são outros. São o setor de energia, setor de agricultura, que podem se beneficiar dos nossos recursos e das nossas abordagens. Então, esse benefício se traduz em benefícios financeiros para o setor privado, para o setor de irrigação, para o setor de energia do país, por exemplo. E nós precisamos ser muito mais estratégicos, precisamos ter uma comunicação muito boa, material de divulgação, mensagens claras, como essa questão de que nós estamos falando simplesmente de estações de tratamento, já que são também fábricas. Temos que conversar com o Ministério da Economia, com o Ministério de Finanças, precisamos convencer esse grupo. Não podemos nos concentrar simplesmente ao 100% no setor de recursos hídricos, porque aí vai ser muito mais difícil mudar. Soluções multissetoriais, né? Multijogadores, né? Vários. Eu acho que essa... Sim, e as perguntas... perdona, César, só para complementar. Eu gostaria de acrescentar só uma coisa, antes de dar a palavra para o Carlos. Acho que a pergunta sempre tem a ver com os decisores, Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, o que seja. A pergunta sempre deve ser qual é o delta de passar de uma economia linear para uma economia circular. O que temos a ganhar? Precisamos mostrar isso com números. É aquela coisa que estávamos falando. Se gera economia para o operador e para outros setores, precisamos quantificar isso. O modelo linear oferece X, o modelo circular, Y. Precisamos trabalhar nisso. Essa pergunta. No nosso INCT, a gente vem trabalhando, resumidamente, para ser bastante rápido, em 4 grandes linhas, né? Ou seja, a informação tem que estar disponível, inclusive essa questão dos números, né, que comparem, informação, capacitação nos diferentes níveis, né, inclusive de gestores, parcerias, inclusive com outros setores, e demonstração, ou seja, você estabelecer modelo de referência, onde você possa mostrar, né, ou seja, é o ver para crer. E essa questão por exemplo, plantas de demonstração em diferentes regiões no Brasil, diferentes tipologias, né? Então, resumidamente, César, eu acho informação, capacitação, parcerias e demonstração seriam linhas que a gente acredita e vem seguindo. Carlos, isso já emenda com a próxima pergunta que eu tenho para você. Então, eu estou me colocando agora no papel de um prefeito. Eu sou um prefeito de uma cidade pequena, média, né, rural, que é onde está o maior déficit no saneamento no Brasil. E aí eu estou vendo essa live aqui e eu estou empolgado. Eu não tenho tratamento na minha cidade e eu acho bonito tudo isso que vocês estão falando. E eu queria trazer para mim, para minha cidade, né? Só que eu não tenho corpo técnico, né? Eu não tenho gente aqui no meu corpo técnico na prefeitura para trazer isso. E aí, o que é que eu posso fazer? Quais são meus próximos passos? Será que eu devo consultar a população, por exemplo? Que papel a população poderia ter nessa tomada de decisão? Bom, eu estou um pouco preocupado que o Gustavo tinha pedido aqui para a gente encerrar às 11h40, e essa pergunta sua, ela abre aí um campo enorme, né? Mas eu vou tentar em 1 minuto e meio, Gustavo, responder, né? Mas certamente não vai ser uma resposta completa.
Ô César, eu acho fundamental a participação da população na tomada de decisão, né? Então, esse componente social, ele tem um peso enorme. A gente vem também ganhando experiência nos últimos anos, né, realizando diferentes tipos de oficinas com a comunidade local para escolha de alternativa. Então, a gente tem exemplos, por exemplo, a rompimento da barragem de Mariana. Então, novas plantas estão sendo construídas nesses municípios atingidos. Então, a gente gastou várias noites, né, deslocando de Belo Horizonte para Mariana, para apresentar, explicar, né, diferentes possibilidades, né, prós, contras, vantagens, desvantagens, né, numa discussão na linguagem da população, né? E aí com essas reuniões, é possível que a escolha dentro de uma lógica técnica, né, seja tomada pela população local. É possível, dá trabalho, o engenheiro não está acostumado a fazer isso, né? Por isso a gente precisa incorporar outras pessoas, né, para nos auxiliar. Obrigado, Carlos. Ô, moderador, Gustavo, como é que a gente está aí? Eu tenho algumas perguntas mais amplas para os três. Pode falar. Participou o professor Carlos, César. Vamos ao encerramento. As conversas, os debates aqui estão muito interessantes, né? Mas nós realmente precisamos caminhar aí para o encerramento desse webinar, né? Em respeito, inclusive, ao tempo de disponibilidade aqui dos nossos convidados, né? Então, César, por gentileza, se você puder conduzir aí o encerramento dos debates, e aí vamos aí para as considerações finais acerca desse webinar. Obrigado, Gustavo. Então, eu vou usar esse pequeno tempo aqui, na verdade, eu vou doar esse tempo aqui para cada um de vocês, para vocês, né, de maneira sucinta, talvez queiram martelar algum aspecto que vocês acham importante, para vocês destacarem um ou mais aspectos que vocês acham importante de maneira sucinta. Então, eu vou começar com o Diego, que foi o primeiro palestrante, depois o Daniel e depois o Carlos. Pode falar, Diego. Muchas gracias, César, y de vuelta a Gustavo. E Gustavo, realmente o seminário tem sido fascinante. Para mim, a parte mais importante... Eu não sei se vocês conhecem o Teletubbies, esse programa infantil, onde se repete uma mensagem de novo para as crianças. É isso que nós estamos fazendo. Quando queremos fazer uma mudança, o que precisamos fazer é assegurar mais eventos como este, consolidar uma rede de pensamento baseada nestes princípios para poder impulsionar as coisas. Percebemos que há muitas coisas interessantes e bem-sucedidas, mas são receitas ad hoc. Agora, como é que podemos fazer para introduzir esses conceitos em nível nacional ou subregional nos países, para que formem parte essencial dos elementos de políticas, de regulamentos, de normas do setor? E precisamos pensar em como gerar incentivos dentro da questão de financiamento, por exemplo, para poder promover os projetos que incluem mais aspectos da economia circular que os tradicionais. Como grupo, nós precisamos continuar avançando nessa direção. É a única maneira que nós vamos conseguir alcançar mudanças. Estamos indo pouco a pouco, mas considerando os desafios que temos pela frente, precisamos acelerar o processo de reforma. Obrigado, César. Eu acho que o que falou o professor Carlos e também o que fala agora Diego é muito importante. Temos que continuar nesta tarefa de difusão. Temos que continuar falando de que a economia circular é muito positiva, que a economia circular é possível, e que a economia circular é uma coisa muito necessária em nossos países para o desenvolvimento. Eu quero agradecer à equipe de Aves, a todos vocês por esta invitação e também falar que é possível, uma vez, fazer um outro seminário onde podemos enfocar-nos especificamente nos casos que foram um sucesso, que foram muito bons, muito sustentáveis na região, para demonstrar
que é possível e demonstrar que não somente é possível, mas que é necessário. Muito obrigado, Aves. Muito obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Carlos. Muito rapidamente, eu estou completamente alinhado, né, com o que disse o Diego e o Daniel. Eu acho que é um processo, né? É um processo que toma tempo. Quando a gente concebeu o INCT lá atrás, né, César? A gente sabia, a gente esperava que esse instituto tivesse vários ciclos, né? Não é um trabalho que se completa em 3, 4 anos, né? É um processo. A gente acredita muito também que a informação ela tem que chegar na forma apropriada, né? Então, a gente tem trabalhado numa linha, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, gera o artigo técnico, mas desse artigo técnico, muitas vezes, ele não chega onde precisa a informação. Então, a gente o transforma numa nota técnica com a linguagem do tomador de decisão, do operador da planta. E, ademais, né, traduzimos a nota técnica para um vídeo, para uma cartilha, para também chegar ao usuário, né? Ou seja, a informação tem que chegar na linguagem de quem precisa daquela informação. Eu queria, então, agradecer muito a oportunidade, agradecer a vocês todos, mas também agradecer muito quem está lá no backstage, né? A Diana e os técnicos aí, e os intérpretes também. Então, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a todos, obrigado ABS, Banco Mundial, IWA, palestrantes, e devolvo a palavra ao nosso moderador, Gustavo. Maravilha, César. Muito obrigado pela condução, né, desse bloco de discussões sobre o tema. E dentro desse espírito de encerramento, né, claro, eu coloco aqui todo o agradecimento, né, ao Dr. Diego Juan Rodrigues, especialista sênior em gestão de recursos hídricos do Banco Mundial, ao Dr. Daniel Nolasco, diretor da International Water Association, ao Dr. Carlos Augusto Chernicharo, né, coordenador do INCT ET Sustentáveis, e a você, César Mota, né, membro da CTTE da ABS e também professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Por óbvio, fica aqui o agradecimento também a todos aqueles que nos acompanharam nesse webinar. Nós tivemos aí a participação, né, a visualização de mais de 1.000 pessoas ao longo deste evento, que demonstra, né, que esse tema é um tema de interesse, né, para a comunidade que atua com o setor de saneamento ambiental. Reiterando os agradecimentos feitos aí pelo professor Carlos Chernicharo, por óbvio, né, fica aqui a menção a Diana Jimenez e a Andrews e tradutores, né, todos vinculados ao Banco Mundial por todo este suporte, né, e junto à ABS Conecta, a Ana Rogers, que muito nos apoiou, né, em especial na divulgação, né, e na idealização desse evento. Por fim, faço aqui uma menção honrosa, né, aos membros da Câmara Temática de Tratamento de Esgoto da ABS, né, a CTTE, que não só contribuíram para a realização desse evento, como articularam e com muito carinho, com muita dedicação, né, conduziram os trabalhos até efetivamente realizarmos esse webinar. E nesse sentido eu faço menção, além do César, que nos acompanhou aqui, ao André Bezerra, ao Júlio César Rieto e, em especial, né, ao engenheiro Marcelo Micchi, que muito contribuiu em todas as articulações, idealização, né, deste evento, e tem sido sempre um grande parceiro na realização desses importantes trabalhos que a CTTE vem conduzindo. O doutor Daniel Nolasco nos trouxe um spoiler, né? Então, considerando, né, o interesse mútuo de aproximação entre a ABS, o INCT ET Sustentáveis, a IWA e o Banco Mundial, sim, está no nosso radar, né, elaborarmos outros webinários e, quem sabe, né, aprofundando a temática da economia circular na América Latina, no Caribe, em especial aqui no Brasil. A programação completa, né, de webinários vocês podem observar aí no site da ABS, www.abs-dn.org.br, repetindo, www.abs-dn.org.br. E, por óbvio, não posso deixar de concluir aqui
né, convidando todos aqueles que tiverem interesse em acompanhar todas as discussões que a Câmara Temática de Tratamento de Esgoto da ABS vem fazendo sobre a temática, estão mais do que convidados aí a efetivamente se manifestar no sentido de participar dos eventos, das missões que nós temos conduzido, né, junto à ABS Nacional. Para tanto, basta escrever um e-mail, né, para cttra@abs-dn.org.br, repetindo, cttra@abs-dn.org.br. Para este mesmo endereço, os senhores que nos acompanharam aqui e que eventualmente necessitam de algum esclarecimento, né, junto com os nossos palestrantes ou com o nosso debatedor, fiquem muito à vontade para poder encaminhar os seus questionamentos. Nós teremos o prazer de, no menor intervalo de tempo possível, acionar os participantes no sentido de endereçar as respostas mais apropriadas. Para fechar, lembrando, né, marque em sua agenda, teremos o Brasil Water Week, né, totalmente online, de 26 a 30 de outubro próximo, né, as inscrições estão abertas e os senhores podem acessar o site www.brasilwaterweek.com.br, repetindo, www.brasilwaterweek.com.br. Vale a pena acompanhar esse evento de referência internacional e, como também mencionado pelos nossos palestrantes, né, o tema economia circular faz parte da pauta, né, faz parte da agenda desse importante evento. Meus caros, para finalizar, eu agradeço demais, né, novamente a presença de todos, sobretudo aqueles que cordialmente nos acompanharam, né, desejando muito sucesso, né, e sempre força para que possamos avançar com os quesitos do saneamento ambiental, né, no Brasil, na América Latina e no Caribe. Vamos firmes, né, com o projeto do ABS Conecta e sempre à disposição para que possamos conjuntamente superar os desafios que o setor nos apresenta. Um forte abraço a todos e até a próxima jornada. Até breve. Obrigado.